Bom dia a todas, a todos. Estamos no segundo domingo de Páscoa e hoje o texto que lemos e comentamos é extraído do Evangelho de João, no capítulo 20, versículos de 19 a 31. É a manifestação que o Senhor fez aos seus discípulos naquele dia. E lembramos que quando se leem esses textos da ressurreição, nenhum dos evangelistas descreve a ressurreição em si, mas os seus efeitos. E, ainda mais importante, de que forma também nós podemos fazer experiência do Jesus ressuscitado. Diz assim o texto: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Eis que o evangelista, pela segunda vez, indica o dia. Ele disse o primeiro dia da semana, o dia em que se manifestou a luz. Esta vitória da vida sobre a morte, no qual tem início propriamente uma nova criação. Então, é o dia de sábado, portanto, o primeiro dia, mas também no sentido do dia único, porque a criação, nesse dia, alcança seu cumprimento. No Evangelho não é especificado o lugar, se diz só que os discípulos, então, estavam fechados por medo dos judeus, porque, apesar do anúncio que lhes foi feito, que foi comunicado pela Maria de Magdala, os discípulos ainda estavam dominados pelo medo, pois temem pela própria segurança, já que o mandado de captura que dizia respeito a Jesus não era só dirigido a ele, mas a todo o grupo. De fato, no interrogatório, no relato da paixão, no capítulo 18 do Evangelho de João, o sumo sacerdote, ao interrogar Jesus acerca de seus discípulos, escuta a resposta de Jesus que diz: se então é a mim que procurais, deixais que estes se retirem. Portanto, é verdade, não é suficiente saber que Jesus ressuscitou. Os discípulos já tinham recebido o anúncio por parte de Maria de Magdala, mas é preciso agora experimentá-lo no momento presente, naquele momento presente. E o mais importante é que Jesus se apresenta. Não se diz que apareceu, não se trata de aparição, mas de presença, de manifestação, colocando-se no meio, ou seja, no centro da comunidade. E a única vez em que o evangelista já tinha utilizado essa expressão no meio ou no centro era no relato da paixão, no momento da crucificação, quando Jesus estava no centro, no meio, entre os dois crucificados. Então, se trata de uma indicação teológica por parte do evangelista, porque ele quer dizer que a comunidade cristã está centrada unicamente em Jesus. Ele que é o ponto de referência, o fator de unidade. A comunidade dos primeiros cristãos, então, não se organiza em torno a uma lei ou um código de normas ou de doutrina, mas a pessoa de Jesus é o centro de nossa fé. O Senhor ressuscitado, né, o centro de nossa fé. E pondo-se, então, no meio deles, ele não se coloca nem acima, nem na frente, mas no centro, de modo que todos ao redor tenham a mesma relação com ele. Então, não há hierarquias, não há quem venha antes ou quem vem depois, mas não há nem primeiros, nem últimos, mas todos têm a mesma relação com Jesus. E se Jesus está no centro, toda a comunidade se reconhece nesse círculo vital. Então, as distâncias são as mesmas para todos os que o compõem. Certamente, ninguém também pode ocupar o centro, que é o lugar de Jesus. Está reservado unicamente ao Senhor. E ele disse, então, a paz esteja convosco. Essa fala não é um desejo, um augúrio, mas diz a paz esteja convosco, ou seja, é um dom por parte de Deus.
Na cultura hebraica, essa palavra indica tudo aquilo que concorre à plenitude da felicidade das pessoas. Então, é aquela paz que Jesus havia prometido durante a ceia, quando disse aos seus discípulos: deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Então, Jesus deu essa paz, e esse dom está repetido 3 vezes nessa narração para indicar o 3, que é o número do absoluto, exprimindo então a plenitude com a qual Jesus se manifesta na sua ressurreição. Portanto, a paz que Jesus oferece brota dos sinais do seu amor pelos discípulos, ou seja, sinais de um amor que deu tudo de si mesmo. E esse dar a vida pelos seus não foi um episódio isolado da sua existência, mas é um dom que permanece para sempre. Então, ele convida os discípulos a não se preocuparem, porque o Senhor é sempre aquele que cuida da vida deles. Então, Jesus ressuscitado, como primeira palavra e primeiro gesto, oferece o dom da paz, ou seja, o dom da felicidade plena. E são palavras que são acompanhadas por gestos. Aquele amor que o levou a entregar-se, dando a vida pelos seus, permanece para sempre impresso na sua carne, precisamente naquelas feridas, que são os sinais do seu amor. E se tornam, depois, os sinais distintivos pelos quais a comunidade reconhece a presença do ressuscitado no meio deles. E assim se realiza, então, agora aquilo que Jesus havia prometido aos seus discípulos durante a ceia, quando ele havia dito que agora eles estavam na tristeza, mas que o veriam novamente e que seu coração se alegraria. Essas palavras, então, se cumprem, né, nesse momento, e por isso o medo que os discípulos tinham dos judeus dá lugar à alegria pelo Senhor, o Senhor ressuscitado. Eles fazem a experiência dessa ressurreição de Jesus. Se antes tinham medo da morte, daquela morte que as autoridades também poderiam infligir, agora, experimentando Jesus ressuscitado, sabem que ninguém pode tirar a vida do ser humano. Ninguém pode tirar a vida quando essa vida se identifica com a de Jesus, que é modelo da humanidade. E Jesus continua e lhe diz novamente: que a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então, aqui é a missão confiada aos discípulos, que é prolongar a missão de Jesus, sendo eles também manifestação visível do amor do Pai, por meio das obras que eles vão comunicar, eles comuniquem, obras que comuniquem vida aos seres humanos. E assim como o Pai não atrai o Filho para si, mas o envia à humanidade, como o Pai me enviou, do mesmo modo Jesus não atrai os discípulos para si, mas os envia aos seres humanos. Então, por isso, essa é a grande novidade do Evangelho, que o Deus de Jesus não absorve as forças de nós, seres humanos, mas nos comunica as suas forças. Nos torna capazes de um amor fiel, que não cede diante da rejeição ou da violência. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O verbo soprar é o mesmo utilizado no relato da criação, quando se narra a criação do primeiro ser humano. O Senhor, no livro do Gênesis, plasmou o ser humano do pó da terra, soprou em suas narinas um sopro de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. Então, assim como o sopro divino tornou o ser humano um ser vivente, igualmente Jesus, ressuscitado, comunica-lhes com o sopro do seu Espírito, ou seja, comunica aquela força divina que torna o ser humano, né, o ser humano, homem e mulher, capaz de doar-se generosamente aos outros. Por isso, a plenitude da vida que Jesus possui, ele a comunica e é transmitida aos seus.
Então, o dom do Espírito realiza como que uma nova criação, o cumprimento da criação, porque agora o ser humano participa da própria vida de Deus. Essa é a força do Espírito de Jesus, que está contida também na sua mensagem e nas suas palavras. E essa recepção do Espírito, como o autor do Quarto Evangelho explicou ao longo de suas páginas, tem sempre um caráter dinâmico, nunca é estático. Ou seja, quanto mais o ser humano for capaz de acolher esse dom do Espírito, tanto maior será a comunicação do próprio Espírito de Jesus. Então, quanto mais formos capazes também de comunicar esse dom aos outros, tanto mais seremos inundados por um Espírito ainda maior. E o texto continua: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Aqui se trata de uma expressão muito importante a ser compreendida, porque Jesus não está se referindo a um encargo, um poder dado a alguns membros da comunidade, mas indica uma responsabilidade que pertence a todos. E por quê? Porque a tarefa da comunidade é prolongar justamente a atividade de Jesus. E Jesus, como já se expressou nesse evangelho, não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo mediante o seu amor. E para que isso fique claro, o evangelista, com grande atenção, utiliza os termos certos nessa expressão. A gente leu na versão brasileira o termo perdoar, mas o evangelista, o Frei Alberto Maggi sinaliza que o evangelista, na versão original, não emprega o verbo perdoar, não diz perdoar os pecados, mas condonar. E refere-se aos pecados, e não às culpas ou faltas que os seres humanos podem cometer. Portanto, o termo grego pecado se refere sempre ao passado, a um passado de injustiça, não ao presente. E diz respeito à situação em que o ser humano, seja por culpa ocasional, ainda se encontra cúmplice dessa injustiça. Então, o pecado, esse sim, impede a realização do projeto criador de Deus na pessoa. Então, o que está dizendo o evangelista? Isso é muito importante, que a quantos vivem sob o peso de um passado injusto, a comunidade dos crentes deve mostrar o projeto divino realizado por Jesus, que é o amor incondicional do Pai, que lhe oferece a possibilidade sempre de romper com aquela conduta anterior, com aquela cumplicidade, com a injustiça. E aqueles que acolhem esse projeto, aqueles que verdadeiramente se deixam atrair pelo amor incondicional do Pai, então isso se manifestará porque deixarão de praticar aquilo que não é bom e vão orientar a vida para o bem dos outros. Então, dessa forma, são definitivamente libertados do passado, e esse passado de injustiça é condenado, cancelado, permitindo a entrada na plenitude da vida. Então, aqueles que, ao contrário, mesmo recebendo essa proposta, a rejeitam, permanecem sob o peso do pecado, ficando no âmbito das trevas. Aliás, Jesus já havia dito isso no diálogo com Nicodemo, quando falou: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Então, tem aqui o paradoxo de não aceitar aquilo que torna possível o crescimento, o amadurecimento da pessoa humana. Então, se trata sempre de uma escolha pessoal, de fechar-se ou abrir-se a essa proposta. Então, qual é a missão da comunidade? É a grande responsabilidade que nós temos de fazer brilhar a luz nas trevas, para permitir que quantos desejam essa vida possam acolhê-la. Então, não se trata de julgar, mas de fazer resplandecer essa luz, para que as trevas possam, pouco a pouco, dissipar-se e desaparecer. Depois há uma segunda parte do texto, que tem como protagonista um dos discípulos, Tomé.
Tomé era um dos 12, chamado Dídimo, mas não estava com ele quando veio Jesus. Tomé já havia aparecido no episódio de Lázaro, onde o apóstolo havia declarado: vamos também nós a Jerusalém para morrermos com ele. E quando lhe disseram: olha que em Jerusalém querem te matar, né, para Jesus, Tomé se mostra então disposto a morrer, a dar a vida com o Senhor. E não tem medo como os outros discípulos. E de fato, por isso, não estava fechado em casa, ele estava fora, porque a diferença dos outros não se deixou paralisar pelo medo. O evangelista então sublinha que esses discípulos não fazem a experiência do Senhor ressuscitado e do seu Espírito porque não estava no lugar com os outros. Então, o que acontece? Quando ele volta, os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele fez aquela declaração conhecida: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. Porém, atenção, a atitude de Tomé não é uma negação absoluta da ressurreição de Cristo, mas expressa como que o desesperado desejo de crer. É como quando dizemos: não posso acreditar. Não é que não queremos acreditar, mas se expressa uma surpresa e também se expressa uma necessidade de confirmação. Além disso, como já vimos, ele não estava com os outros discípulos, então, como poderia também acreditar no testemunho de pessoas que haviam se escondido por medo? Né? O testemunho deles não parecia muito confiável, pois eles não descreveram todos os efeitos do Espírito Santo, né, que Jesus deu a eles. Eles só falaram: vimos o Senhor. Portanto, mais que incrédulo, podemos dizer que Tomé se mostra cético quanto à autenticidade do grupo. E continua a narração. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente e reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. O número 8 é o símbolo da plenitude absoluta, indicando o tempo da ressurreição, 8 dias depois do primeiro dia da semana. Então, é o terceiro encontro de Cristo ressuscitado com seus discípulos que ocorre quando estão reunidos. Isso é significativo, né? Aquilo que diz o evangelista. Para fazer experiência do Senhor ressuscitado, é necessário estar em comunhão, estar reunido em seu nome. Aqui há uma forte alusão à celebração da Eucaristia, na qual se manifesta visivelmente a presença do Senhor. Pela terceira vez, Jesus oferece a paz, que a paz esteja convosco. Se trata de um dom que precede a comunicação do Espírito. Isso indica que, cada vez que Jesus se torna presente, renova a missão dos discípulos, comunicando-lhes o Espírito. E assim Jesus se manifesta novamente, dirigindo-se dessa vez, em particular, a Tomé. Ele disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não seja incrédulo, mas fiel. E Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Ou seja, as mãos e o lado de Jesus conservam de modo indelével os sinais da paixão, a qual o amor pelos seus discípulos o conduziu. E a ordem de Jesus a Tomé é imperativa, o convida a abandonar essa atitude e a crer. E pela primeira vez em todo o Evangelho, Jesus é reconhecido como Deus, meu Senhor e meu Deus. E Tomé não precisa tocar as feridas, basta-lhe ouvir a voz. E como já havia dito o evangelista, ao falar do bom pastor, as ovelhas escutam a sua voz, o reconhecem e o seguem. Então, nesse momento, Tomé irrompe na mais alta profissão da fé de todo o Evangelho. Portanto, não era tão incrédulo ser capaz de tal declaração,
reconhecendo em Jesus aquele Deus que ninguém jamais viu. E no ser humano, que a religião considerava maldito, reconhece um Deus conosco. Então, nesse homem condenado à morte mais infamante e desprezível, Tomé reconhece o seu Senhor, o seu Deus. E fomos, de certa forma, influenciados também pela tradição artística, por vários quadros que representam Tomé introduzindo o dedo no lado de Jesus, mas isso nunca aconteceu. A Tomé basta ouvir a palavra de Jesus. Escutando a palavra, pode novamente fazer essa experiência do Senhor ressuscitado, e quando essa palavra é sempre acompanhada de gestos que a tornam credível. Então, Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Esse é o ponto central de todo o episódio. Temos aqui uma dupla de verbos, ver e crer, que aparece 7 vezes em todo o Evangelho. E dessas 7, 3 estão nesse episódio, o que revela a importância dessa relação entre esses dois verbos. Então, a condição de nós, crentes, também não é inferior à dos discípulos, mas, de certo modo, né, de acordo com as palavras de Jesus, é até superior. Podemos dizer que estamos em uma condição superior porque o Senhor nos chamou bem-aventurados. E o evangelista sublinha que não existem encontros privilegiados com Cristo fora da comunidade. Isso sempre tem que ser lembrado, não existem revelações privadas, mas sempre tem a importância, a manifestação de Jesus é no contexto comunitário. É a comunidade, com todos os seus membros, que torna presente e manifesta Jesus ressuscitado. Portanto, não é necessário ver para crer, mas é preciso crer para ver. Assim diz também Jesus a Marta, irmã de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. Então, no Evangelho de João, há apenas 2 bem-aventuranças, esta que acabamos de ouvir, e a primeira durante o lava-pés, quando Jesus disse: sabendo essas coisas, sois bem-aventurados, se as praticardes. Então, agora, dirigindo-se a Tomé e aos discípulos, ao longo da história, diz: bem-aventurados os que creem sem ver. Então, as 2 bem-aventuranças estão unidas. O serviço realizado por amor pelos discípulos e a possibilidade de experimentar a presença do ressuscitado, crendo sem necessidade de ver. Então, quando estamos disponíveis para o serviço, quando estamos prontos a arregaçar as mangas e a nos dedicar aos outros, fazemos experiência do Senhor ressuscitado e Ele nos comunica o seu Espírito. Para que essa experiência nos acompanhe sempre e torne essa nossa vida cada vez mais semelhante à sua. Obrigado pela atenção, ainda uma feliz Páscoa. Queremos parabenizar o Frei Alberto Maggi pelos 50 anos da sua ordenação presbiteral, hoje, dia 10 de abril, e agradecê-lo por todo o trabalho que ele faz, por toda a luz que ele espalha, e nós nos vemos então semana que vem. Muito obrigada.